debate para que vocês aqui possam dirigir perguntas. Então, se alguém quiser dirigir alguma pergunta a qualquer um dos expositores, basta levantar a mão. A Nayane, a nossa equipe, vai levar o microfone para vocês e vocês podem direcionar as perguntas. Só queria dar essa incentivada a vocês, aproveitando que a gente tem 14 minutos de debate, e passo, Marcos, para você conduzir com a Flávia, intercalando, quando possível, com as perguntas do público. Perfeito, Johnny. Eu vou encaminhar uma primeira pergunta. Todos aqueles que queiram, como disse o Johnny, fazer perguntas, basta levantar a mão e a gente, a seguir, já vai levar o microfone a vocês. Eu queria direcionar uma pergunta ao senhor Stephen, CEO da Make UK. Senhor Stephen, o nosso senador Efraim tratou aqui em relação aos impostos no Brasil e como está a reforma tributária. Eu gostaria que o senhor colocasse aqui para a nossa plateia um pouco da política de impostos aos investimentos estrangeiros que hoje está funcionando dentro da região da UK, do país, da Inglaterra, e também linhas de financiamento e créditos interessantes para investidores brasileiros na Inglaterra. Sure, thank you. So, first of all, we've just gone through... Primeiro, nós vimos as mudanças na maneira como nós vemos do investimento estrangeiro direto. O que estamos vendo é o estabelecimento de um ministério responsável por esses investimentos que nós não tínhamos e um serviço para aqueles que querem investir. E supondo que eles estejam dentro das áreas prioritárias que estão sendo estabelecidas na estratégia industrial, eles podem curar esses processos, aonde você traz o investidor, você demonstra as partes do país que necessitam de investimento, você fala sobre os subsídios que ali existem para o desenvolvimento e também uma oportunidade de ter algo mais específico, quantos empregos você vai trazer, será que é uma área do país que precisa de mais investimento e crescimento? Então, não há uma política em si, mas é um serviço mais personalizado, digamos. E agora nós vamos ter um ministro específico que está buscando esse investimento. Fazíamos isso no passado, foi muito exitoso, paramos e agora voltamos. É como, eu diria, um pouco o modelo britânico. É assim que nós vamos fazer no futuro. É um modelo interessante de analisar, para assegurar que existe um ponto de contato no governo que possa trazer e articular as áreas de governo para que esse investimento possa acontecer. É um ponto em que todos possam entrar para esse investimento. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Fiona. O Brasil ele tem uma boa posição em termos de matriz energética, tem uma estrutura regulatória também boa do sistema financeiro, além de segurança jurídica, como disse o presidente Temer, entre outros fatores que ajudam a alimentar o fluxo de investimento estrangeiro para o país. Na outra ponta, o que preocupa? Eu queria perguntar, né, qual aspecto hoje tem um potencial para afetar a reputação do país e afastar o investimento estrangeiro? Eu acredito que nós falamos sobre a percepção do Brasil como mercado difícil, principalmente para a entrada do mercado e para encontrar parceiros em potencial e conseguir lidar com a burocracia brasileira. Essa é a percepção entre os investidores britânicos. Como nós já ouvimos, principalmente pelo presidente Temer, essas percepções não são baseadas necessariamente na realidade. Há segurança jurídica, tem uma Constituição. A empresa que eu aconselho, eles são investidores grandes no Brasil. Por que eles estão ali? Eu acredito que isso tem a ver com aquilo que o Stephen disse. As autoridades locais ajudaram muito em como encontrar esse caminho. Segurar as mãos quando o investidor tem interesse num país. Fazer com que o investidor se sinta acolhido
E também o pós-cuidado. Nós sempre queremos atrair o investimento imediato para fazer o acordo, mas depois o apoio, o suporte a nível estadual e federal para facilitar que o investidor possa crescer os seus negócios, criar empregos, trabalhar com as comunidades locais, para que isso se torne um ganho-ganho para todos. Então, eu ouvirei a sua pergunta. Em vez de pensar quais são as barreiras, eu estou pensando como superá-las e trabalhar em parceria para que seja mais fácil para todos. Obrigado, senhora Cláudia. Temos agora uma pergunta aqui de nossa plateia, do Breno Silva, presidente do nosso Lead UK. Por favor, Breno, com você a palavra. Tá, obrigado, Carlos. Bom, como está falando de atratividade para o Brasil, eu vou direcionar uma pergunta para quem não é brasileiro, porque os brasileiros já falaram muito bem do nosso país. Vou direcionar para a Fiona Cláudia, se possível, com um comentário do Stephen, porque o Stephen citou sobre o fato de que o Brasil deveria focar, junto com o Reino Unido, nessa nova economia, né, em soluções para a nova economia, que seria um grande fator de desenvolvimento das relações entre o Brasil e o Reino Unido. Eu concordo, acho que esse é o caminho mesmo. Entretanto, um dos itens dessa nova economia, que é muito importante para a economia brasileira, eu vejo no futuro, é a questão que o senador Efraim Filho trouxe sobre o crédito de carbono. E nós tivemos uma longa conversa sobre isso. O Brasil enxerga o crédito de carbono de uma forma diferente, que o mercado comprador, que nesse ponto é o Reino Unido, a Europa, é o mercado comprador-consumidor desse crédito de carbono. Há uma forma de convergir o entendimento entre o que o Brasil enxerga de adicionalidade e o que a Europa enxerga de adicionalidade, principalmente o Reino Unido, e como fazer isso, qual a sua visão otimista ou não sobre esse tipo de convergência entre a maneira como o Brasil se posiciona com seus créditos de carbono e está regulando o mercado e a maneira como o mercado comprador enxerga hoje. Obrigado. Eu não conheço muitos detalhes do mercado de carbono, nem represento o governo britânico no momento, mas olhando de maneira independente, esse tem que ser o caminho. E uma das principais questões em relação ao Acordo de Paris e as negociações na COP26 e o que foi desenvolvido desde lá, é o que se chama de artigo 6, como criar esse ambiente para o mercado de carbono. Há muitas filosofias e argumentos sobre quais são os detalhes para progredir. Mas, em termos de fazer com que lidar com as desigualdades e desequilíbrios mundiais entre as nações muito produtoras do carbono e aquelas que podem ajudar na descarbonização. A oportunidade de mercado é muito importante nesse sentido. Isso tem que ser feito de maneira equitativa. Há organizações. Eu conheço a Environmental Fairness Foundation, que faz muito trabalho para saber como fazer de maneira que seja ganho-ganho para ambos os lados. Ainda estamos longe de resolver os detalhes e é muito complexo, mas acredito que se juntar e começar a conversar é o que tem de mais importante. Essa oportunidade da COP30 é uma maneira que o Brasil demonstra liderança e pode ser um exemplo do trabalho ambiental que vem sendo feito e criar oportunidades para a nova economia, destravando esses fatores que nem os mercados de carbono. Stephen, só alguns comentários. É uma área muito interessante, a área de mitigação, créditos de carbono estão passando por um escrutínio, estamos vendo a verificação e assegurando a qualidade desses créditos de carbono. Mas, ao longo prazo, a redução do carbono é o objetivo. Então, olhando as estratégias do governo, primeiro, vamos ver o primeiro passo na Europa com o mecanismo de ajuste de carbono que entra em 2026,
alguns créditos de carbono são permitidos como mitigação e outros não. Esse é o primeiro teste de verificação para assegurar que a qualidade esteja boa. Então, o Brasil tem que garantir essa tendência, mas a longo prazo tem a ver com redução, eliminação. Não podemos pensar em ter uma economia a longo prazo só em créditos de carbono, mas também pensar na parte da redução. E na visão de 10 anos da estratégia industrial britânica, isso tem a ver com eliminação e não mitigação. Outro ponto é que nós precisamos relatar a cadeia de valores completa em termos de emissões de carbono. No programa de relatórios, isso se torna um requerimento jurídico cada ano cada vez mais rigoroso. E com essa progressão, isso vai ter um impacto na qualidade do crédito de carbono em seus mercados, e eles já estão respondendo, e também o objetivo principal de eliminar a produção de carbono em primeiro lugar. É do co-chairman do LID, o ex-governador João Dória, por favor. Obrigado, Marcos. Stephen, I have a question to you, but I will ask in Portuguese. Eu tenho uma pergunta para você, mas eu vou fazer em português. Sobre energia limpa e especificamente sobre offshore, energia limpa através de painéis eólicos offshore. O senhor mencionou também a dificuldade no Brasil para a implantação deste tipo de tecnologia. Por quê? Quais são essas dificuldades que o senhor menciona? Lembrando que o Brasil tem na sua costa atlântica um volume, especialmente na região nordeste do país, um volume de vento considerável. Tanto é que o onshore já funciona muitíssimo bem, gerando energia, gerando emprego e gerando renda para a região nordeste, que vende o excedente de energia para a região sudeste, principalmente a região sudeste do país. Quais são essas dificuldades? Okay, so very Muito boa pergunta. No Reino Unido, 26% da nossa matriz é eólica e 40% gás e mais ou menos 8% energia nuclear. Então, nós aumentamos muito em termos da eólica. Então, os desafios vêm dos nossos. Elas são máquinas muito grandes, as eólicas, e nós estamos desenvolvendo novas tecnologias para utilizar robótica para manutenção, para gerar novos materiais para as pás em si. Nós temos pás sendo produzidas de 170 metros. E também em relação à tecnologia, isso traz desafios, elas têm que ser cada vez mais eficientes. Isso quer dizer que parte da propriedade intelectual, a inovação, tem que acontecer localmente. Então, uma parceria seria a parceria de inovação deve acontecer na geração de eólica. E depois os desafios pelos quais nós passamos, ter uma abordagem holística, é difícil escalar a geração sem escalar a rede elétrica também. Às vezes, nós não temos essa sintonia, onde nós não temos a capacidade da rede para utilizar a energia produzida. E eu acho que o Brasil tem uma vantagem, é que o vento não vem o tempo todo. E a ideia é como armazenar o vento. E nós temos várias ideias em esquemas de baterias ou hidráulicos sobre a armazenagem do vento para ter um backup. Estamos aprendendo, como vocês sabem. Nós temos o maior uso de eólicas no mundo, mas com cada vez maior uso, há muitas faces disso, onde nós não trabalhamos em muitos países. Eu acho que o Brasil seria uma grande oportunidade para a cooperação. Microphone, please, for João Dória. Não vale perguntar se ele tem a tecnologia de estocar vento, né? Não se preocupe.
esse tipo de estocagem, sobre isso eu não devo This I don't talk. Eu não falo. I don't talk about this sort of a storage. Nós this kind of clean energy. mais oportunidade para esse tipo de energia limpa. Eu queria convidar alguns homens de negócios brasileiros. Se nós temos essa oportunidade, por que não utilizamos? Eu acredito que é uma oportunidade, com certeza. Eu quero convidar Nesta área, circunstancialmente, de energia limpa, que aproveitem a oportunidade para dialogar com o Stephen, porque se há uma coisa que o Brasil tem, é sol, tempo bom e vento, sobretudo na região Nordeste. Então, é uma excelente oportunidade. Não há razão de não se aproveitar isso. Inclusive, o Brasil tem até uma outra vantagem, Stephen, em relação ao seu país, que nós temos uma agência reguladora nacional. Ela não é regional, ela é nacional. E o êxito das empresas que operam são empresas multinacionais. Eu queria dizer que, para isso, como qualquer outra atividade, não podemos e não devemos ter xenofobismo. Só vale se for brasileiro. Isso não existe, isso é coisa do passado. Nós temos que administrar com quem pode e com quem deseja investir. Então, convido algum empresário, Rubens Ometo, por exemplo, e Técio Borleng, que aproveite para dialogar, porque essa é uma extraordinária oportunidade de investimento na região Nordeste do país, uma das regiões que mais precisa de investimentos, emprego e geração de renda. Muito obrigado, Steve. Absolutely. Thank you so much. Thank you. Thank you. Obrigado, João, muito bem colocado. Eu vou passar agora a palavra ao Gui Silva, da Tagus Capital, para a sua pergunta, por favor. Por favor, o Gui Silva. Onde está? Ali do lado. Elas estão levando o microfone. Olá, obrigado. Bom, parabéns pelo painel. Aliás, parabéns pelo evento. Dória, filho também pelo Breno, excelente painel. A minha pergunta é bastante prática, na verdade. Eu gostaria, se você me permite, no seu tempo, fazer duas perguntas. Uma para embaixadora Fiona. Fiona, thank you very much for your presentation. Muito obrigado pela sua apresentação. Michel Temer. Fiona, you are the ambassador. Fiona, você foi a embaixadora na COP26 para a América Latina e o Caribe, tendo tido esse papel importante, trabalhando com missões no dia a dia. Que dica você daria para o Brasil, para alguém na sua posição, tentando preparar para a COP30, falando com o Reino Unido, falando com a Europa? Se você pudesse voltar e basear na sua experiência, o que você teria feito diferente? Quais dicas você poderia oferecer para que o Brasil tivesse sucesso? Porque o mundo todo estará olhando para o Brasil, então eu teria muito interesse em ouvir as suas dicas. Bom, brasileiro, moro aqui fora há muitos anos. Estou no fundo de investimento, eu sempre estou levantando a bandeira do Brasil, tentando não ser muito bias, sempre possível. E sempre tem essa discussão de, realmente, do que tem a favor do Brasil. A parte não só de commodities, a estabilidade internacional, questão de guerra, segurança jurídica, uma Constituição sólida, como o senhor comentou, uma oportunidade incrível de perspectiva de crescimento, presidência do G20, tem muita coisa a nosso favor. A minha pergunta é, do seu lado, o que você acha que poderia dar errado? E, desculpa a pergunta um pouco aberta, e na sua opinião, quais seriam os riscos, ou talvez fraquezas, para o sucesso do Brasil? Porque é um dos debates que a gente tem com os investidores aqui, porque toda vez que eu vou conversando, tem essa pergunta, então tá bom, se está tudo também, o que será que pode dar errado? Eu gostaria do lado político, se pudesse comentar. Obrigado. Sim, obrigado. Tá ótimo, obrigado. Eu posso repetir aqui, João, é o Gui Silva, da Tagus Capital, já foi citado, mas... Eu moro aqui, sim. Eu moro aqui em Oxford, sou parte de um fundo de investimento, nós investimos em empresas, algumas do Brasil, normalmente de novas tecnologias, estamos investindo, não posso dar nome, mas investindo em algumas empresas, não quero fazer muito marketing, ligado também com a parte de Open Banking, a parte de fintech no Brasil. Nós olhamos parte de tecnologia de AI,
quantum computing, novas tecnologias, muito ligadas à Universidade de Oxford, Cambridge. Já estou fora do Brasil há 20 anos, mas estou partindo aqui. Obrigado. Muito bem, então, a senhora Fiona, por favor. Yeah, that's a very, very good question, and I guess my comments are focused on time. There isn't enough time from now until COP30 for when it takes place, and there isn't enough time E não há tempo para o mundo lidar com a crise climática para mitigar os piores impactos, e já estamos tendo problemas. O que aprendemos? Vimos com a pandemia uma tragédia para o mundo, quer dizer que a COP teve que atrasar um ano e para a nossa presidência nos ajudou. Então, o tempo para definir estratégias, as maiores, a agenda, o trabalho, o que está acontecendo agora na COP29, são as prioridades. Os olhos do mundo estão no Brasil, essa é muito importante, a COP30, para guiar com a urgência, trazer as pessoas à mesa, não só para falar, mas para focar nas ações práticas. A logística da organização, tivemos 45 mil pessoas em Baku, 45 mil pessoas, agora tivemos o dobro, e fazer com que essas pessoas possam ter lugar para dormir e comer também é um problema de logística. Mas não é só sobre as negociações dos especialistas que estão no centro da COP, apesar de ser essencial, mas é o trabalho mais amplo. E o que nós fizemos era incorporar a COP no mundo real. Tem a ver com as negociações entre governos, mas também sobre o envolvimento das empresas, da sociedade civil. Porque, no final das contas, é sobre a vida das pessoas, as pessoas e o futuro do nosso mundo. Muito obrigada. Também foi dirigida uma pergunta ao senhor, Michel? Pois não. Olha, eu acho que pode dar certo, que pode dar errado. Eu acho o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer no governo é saber que não adianta arrecadar muito se você gasta muito. Mesmo que você arrecade bastante, você tem que ter um teto para os gastos públicos. Não foi sem razão que logo no início do meu governo nós estabelecemos com a área econômica, né, um teto para os gastos públicos. Porque é interessante, a economia não se resolve num passe de mágica. Você precisa tomar uma série de medidas para obter a redução dos juros da taxa Selic, para obter a queda da inflação. E mais ainda, você precisa ter um projeto. Você sabe que você indicar ao povo, portanto ao seu eleitorado, qual é o seu objetivo, quais são os pontos centrais que você tem no seu governo, é fundamental, porque você dá estabilidade, você dá às pessoas que querem investir ou às pessoas que querem se empregar, elas ficam sabendo qual é o seu projeto. Você sabe, coincidentemente, no meu caso, eu tinha um trabalho da Fundação Ulisses Guimarães, que era chamada Ponte para o Futuro, mas ainda quando eu era vice-presidente. Depois, houve o que houve e eu cheguei com esse projeto que permitiu reformas, a meu modo de ver, fundamentais para o país, a começar pelo teto, mas passando pela reforma trabalhista, pela Previdência, pela lei das estatais, não é? E este conjunto que permitiu uma redução sensível da inflação e, de igual maneira, dos juros. Então, é importante que as pessoas saibam o que o governo X pretende fazer nos seus 4, ou que seja, nos seus 8 anos. Eu recordo que Juscelino Kubitschek tinha um projeto, vocês se lembram, quer dizer, uma boa parte daqui se lembra, do chamado plano de metas. As pessoas sabiam o que iria acontecer, porque este planejamento, aqui está o ministro do Planejamento, esse planejamento permite que você saiba para onde direcionar adequadamente as verbas que recebe. E o outro ponto é você ter uma unidade governamental. Especialmente no presidencialismo, você precisa ter uma harmonia ministerial extraordinária. Se você tem ministérios que são contestados uns pelos outros, você tumultua e gera
insegurança. Eu acho que são coisas que, se levadas adiante, podem ajudar a dar certo, né? Eu acho que no meu governo eu tentei fazer isso, houve erros, naturalmente, mas houve acertos pautados por essa ideia. Então, esses pontos são 4 pontos, 5 pontos cardeais que me parecem que podem levar a bom termo um governo federal, né? E, ademais disso, uma última palavra, eu repito isso com muita frequência. No meu governo nós tínhamos cerca de 15 partidos que apoiavam o governo, mas muitas vezes eu mandava um projeto para lá e metade do partido votava a favor, metade votava contra. Ou seja, uma instabilidade político-partidária extraordinária. Portanto, você precisa também ter um sistema político-partidário que assegure que os partidos votam com coesão, votam integralmente. Se são da situação, votam com a situação; se são da oposição, e os temas não são apenas de governo, são de Estado, votam, são mais de governo do que de Estado, votam contrariamente. Acho que isto é que poderia ajudar qualquer governo a dar certo. Muito obrigado, presidente Temer. Vou passar a palavra aqui ao Marcelo Itagiba, da PIB Excellent, para a sua pergunta. Marcos, só lembrando que essa vai ser a nossa última pergunta, Exato. a gente vai para o encerramento. Exato. Aqui, eu vou levar o microfone para o Marcelo aqui, por favor. Obrigado, Marcelo Itagiba, advogado, consultor da Paper Excellence. Queria fazer minha pergunta ao presidente Temer. Nós vivemos num mundo globalizado, onde o capital estrangeiro não especulativo e não volátil não recebe, muitas vezes, uma segurança legislativa ou jurídica. Há, no momento, uma questão de suma importância nos tribunais brasileiros, que é uma questão onde tem que ser feita uma diferenciação, ao que me parece, eu gostaria de saber da sua opinião, entre aquele que compra a terra especulativamente como pessoa ou aquele que compra uma indústria que detém terras porque está fazendo investimento no país. Me parece que não está sendo observada essa diferença por parte de certos setores do governo brasileiro. Então, gostaria da sua opinião como constitucionalista a respeito dessa diferenciação. Eu percebo, em primeiro lugar, que essa pergunta é de uma atualidade extraordinária, né? Primeiro ponto. O segundo ponto é que é interessante, eu falei da Constituição há pouco, né? Mas eu acho que aqui no Brasil nós prestamos pouquíssima obediência ao texto constitucional. Nós costumamos homenagear a lei ordinária, costumamos homenagear o decreto presidencial, costumamos ressaltar a portaria, que na origem é a ordem do porteiro, mas é o que muitas e muitas vezes se obedece, né? E eu percebo nesse tema, interessante, falo disso porque há tempos atrás, ainda no governo Fernando Henrique, ele propôs uma emenda constitucional que modificou a Constituição de 88, dizendo que era empresa de capital nacional aquela que, embora constituída por capitais estrangeiros e dirigida por estrangeiros, mas se constituída debaixo das leis nacionais, seria uma empresa de capital nacional. Depois, você sabe, você foi meu colega deputado, né? Você sabe que ao longo do tempo houve pareceres referentemente a essa questão da aquisição de terras, né? Eu acho que isto é preciso tomar um cuidado extraordinário, porque em face da globalização, né, essas questões de restrição extraordinária ao capital estrangeiro não permite o desenvolvimento do país. Aqui ontem ainda me davam o exemplo da Indonésia e da Singapura, que abriu as portas para o capital estrangeiro e, num prazo de menos de 40 anos, teve um desenvolvimento extraordinário, né? Acho que nessa coisa da terra estrangeira, como disse há pouco o presidente Rodrigo Pacheco, é claro que há limitações. Você tem limitações de fronteiras, você tem limitação de tamanho, não é? Portanto, você deve levar em conta estas circunstâncias. E, nesse particular, aqui foi mencionado, já há um projeto aprovado do senador Irajá, como mencionou o presidente Rodrigo Pacheco. Agora, você dá um passo adiante. Você diz, uma coisa é comprar a terra, o físico, outra coisa é comprar as ações de uma empresa que, eventualmente, faça parcerias ou faça ajustamentos para determinadas áreas de terra, né? Acho que aqui é uma distinção jurídica fundamental. Para ser singelo,
Uma coisa é comprar fisicamente a terra, outra coisa é você comprar uma ação de uma companhia, ou ações de uma companhia que eventualmente tenham terras. Aqui no Brasil, há hipóteses, eu conheço, de companhia que tem como titular da terra estrangeira 0,5% do seu capital. E, entretanto, isso é considerado um equívoco jurídico, né? Quando alguém vai comprar as ações dessa companhia, se for empresa de capital nacional, como eu acabei de mencionar, já não pode, porque é capital estrangeiro. Então, é uma agressão, volto a dizer, ao texto constitucional, da emenda constitucional, que estabeleceu que é empresa de capital nacional. E uma agressão também ao sistema normativo em geral, que diz uma coisa é comprar ações de uma companhia e adquiri-las assim, e outra coisa é comprar fisicamente, concretamente, objetivamente, palpavelmente, terra física, né, estrangeira, brasileira. Bom,